Prezados alunos, vamos iniciar as nossas aulas em EAD e todos no enfrentamento dessa pandemia, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá? Já. Vamos ver, né? Vai para um, vai para o outro. Bem, essa aula vai ser sobre classificação dos seres vivos e os tipos de células que também são encontradas. Nessa tabela vocês veem vários tipos de classificação dos seres vivos, né? Desde uma classificação dos seres vivos em 3 grandes reinos, até a classificação atual em 2 domínios, que seriam grupos acima de reinos e 6 reinos. Se bem que o mais utilizado hoje são 3 domínios, né? Eucária, bactéria e árquea, e 5 reinos: Animalia, fungi, plante, protista e bactéria. Também vocês vão ver que há a proposição de um quarto reino, a acetota. Vamos ver o que vem a ser isso. Esse domínio acetota foi proposto para englobar os vírus, que não são formados por células, né? Então, eles têm basicamente material genético protegido por um envoltório. Vejam que nesse slide vocês têm o bacteriófago, que é um vírus parasita de bactéria, um vírus cujo material genético é DNA, e vejam quantos vírus que estão saindo, né? Romperam uma célula bacteriana e estão saindo. E também aí tem o vírus Ebola, né? Que causa uma infecção gravíssima, né? Tá? E é um vírus de RNA. Nesse slide, o vírus do sarampo, que é um dos maiores, e também o H1N1, também famoso, né? Lembrar que os vírus, eles são medidos em nanômetros. Então, vejam, lembrem-se, milímetro divide por 1000, micrômetro divide por 1000 nanômetro. Então, os vírus só é utilizado essa medida, o nanômetro. E aqui o famoso coronavírus, só para vocês terem uma ideia, o coronavírus também é um vírus de RNA e ele mede cerca de 100 a 120 nanômetros. Os vírus, como vocês sabem, só podem ser visíveis ao microscópio eletrônico. E agora a gente vai para o domínio bactéria, né? Que agora nós já temos indivíduos formados por células, tá? No caso aí, células procariotas. Vejam que a célula procariota, ela não tem núcleo envolvido por carioteca, tá? Então, nesse slide nós temos uma fotografia ao microscópio eletrônico da Escherichia coli, à esquerda de vocês, e à direita do Streptococcus. As bactérias já são medidas em micrômetros, que é a milésima parte do milímetro. Lembrar que as células, embora sejam simples, são muito eficientes, né? A bactéria é encontrada em inúmeros ambientes. Há também bactérias que são consideradas células incompletas, que é o caso das riquetes e as clamídias, que vocês vão ver no próximo slide. Então, por exemplo, as riquétesias, elas precisam se multiplicar dentro de células vivas, como vocês podem ver aí nessa fotografia à esquerda. E aí, o carrapato estrela, né, que é o transmissor da febre maculosa, que é a doença, uma das doenças causadas aí pela rickettsia. Deixei um link aí nesse slide, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a febre maculosa, vocês podem acessá-lo. Então, as clamídias também são consideradas células incompletas, então só se multiplicam dentro de células vivas. Vejam aí a clamídia se multiplicando dentro desses vacúolos maiores aí em cor de rosa, né?
E essa Chlamydia trachomatis, por exemplo, causa uma doença que é uma IST, uma infecção sexualmente transmitida, né? Que é a clamidíase, também chamada clamídia. Bem, dentro também desse domínio bactéria, nós temos as cianobactérias, que eram chamadas de algas azuis, podem ser assim na forma filamentosa, tem inúmeras formas. Pode ser nessa forma colonial, né? E elas produzem a maior parte do oxigênio que vai para a atmosfera, mas também podem causar grandes problemas se essas cianobactérias se multiplicarem em excesso nos corpos hídricos. Então, se houver bastante nutrientes, sais minerais, por exemplo, excesso de fertilizantes, derrame de esgoto, nós podemos ter uma grande multiplicação dessas cianobactérias na água de represa, de lagos, e elas podem produzir toxinas bastante sérias, tá?